Olá, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro dessa jornada de desenvolvimento da consciência a caminho da luz. Hoje, nosso curso vai tratar da arte desenvolvida pelos nossos ancestrais, bem lá atrás, desde o período paleolítico, ou chamado da Pedra Lascada. Foi lá que tudo começou. E eu vou lembrar aqui de uma frase do nosso famoso pintor espanhol Pablo Picasso, maravilhado ao entrar em contato com essa arte numa caverna francesa chamada Caverna de Lascaux. O nosso famoso pintor disse: depois deles, não lhe inventamos nada de novo. Quer dizer que a arte desenvolvida por esses nossos antepassados já tinha tudo o que poderia ser considerado como belo e como artístico. Aqui, só para a gente ter uma ideia, olha a figura de animais gigantescos encontrados pelos arqueólogos na famosa caverna de Lascaux, que foi descoberta em 1940, né, por 4 jovens. E essa caverna não foi a primeira caverna descoberta, mas ela causou muito sucesso pela beleza das obras encontradas nesse espaço. E foi muito visitada, tão visitada que em 1963 a caverna teve que ser fechada, porque a nossa respiração, a nossa fala, o nosso contato com o espaço e com essas pinturas começou a danificar. Então, essa caverna foi fechada e eles criaram uma réplica dessa caverna ao lado. Em 1979, ela foi declarada Patrimônio da Humanidade. Hoje já estão fazendo uma segunda réplica, toda modernizada, que vocês podem e poderão encontrar em filmes no YouTube. Tem filmes inclusive daquela empresa Forza, Forza, que analisou essas obras, que você pode adentrar essas cavernas e encontrar esse maravilhoso universo. Mas a caverna de Lascaux, que tem pinturas de em torno de 15 mil anos atrás, não foi a primeira caverna encontrada. A primeira caverna foi na Espanha, foi a caverna de Altamira, que foi descoberta por essa menina aqui retratada, chamada Maria Faustina, uma menina de mais ou menos 8 anos, que, saindo com seu pai para caçar, o cão adentrou por um buraco, o pai foi resgatar o cão, a menina acabou entrando e, maravilhada, disse: bois! Falou para o pai que havia bois no teto da caverna. Aqui a gente pode ver algumas das pinturas da caverna de Altamira. Por que o homem desse período histórico paleolítico superior representava animais enormes no interior mais profundo das cavernas? Por que vocês acham? Essa é uma pergunta que todos os envolvidos nas pesquisas arqueológicas eles se fizeram. E os estudiosos passaram a observar as características formais dessas imagens e, percebendo que essas imagens eram imagens naturalistas. O que são imagens naturalistas? Imagens que procuravam representar a figura da forma como ela era,
como ela é, imitando, né? Imitando a natureza da figura, e sempre de animais. Você não vê a presença humana, né? O máximo que se encontra são as tais mãos, mas não a presença humana ainda não é encontrada. E eles observaram também o local onde essas pinturas eram realizadas e os vestígios existentes perto desses locais. Eles chegaram à conclusão que as pinturas não eram feitas nos lugares mais acessíveis, e sim nos mais escondidos das cavernas. E em torno delas haviam vestígios de fogueiras, de cinzas, de outros objetos que caracterizavam a realização de rituais. E como nesse período que a gente chama de paleolítico, o homem vivia sobretudo da coleta de frutos e da caça. Então, ele dependia, digamos assim, como diz o popular, matar um leão por dia. Então, era preciso que essa caça tivesse alguma abundância e que ele também conseguisse capturar o animal. Por isso, as figuras foram consideradas, essas figuras de animais, por estudiosos, a maior parte dos estudiosos, como imagens relacionadas a um pensamento mágico. O que seria isso? Que o homem daquela época imaginava que, ao pintar e criar um ritual, ele atrairia o animal para si. Então, são obras ligadas ao imaginário do homem desse período e à vida que ele levava de dificuldades de uma alimentação garantida. Essas duas cavernas que nós falamos não são as mais antigas. Num período bem mais recente, em 1994, também na França, foi descoberta a caverna com pinturas mais antigas. Pinturas, obras realizadas há 30 mil, 35 mil, até 40 mil anos atrás. Por quê? Porque essas pinturas também não eram únicas. Haviam outras por cima, por trás, quer dizer, caracterizando que por ali passavam vários povos em épocas distintas e umas imagens eram pintadas sobre as outras. Inclusive é interessante observar esses cavalos pintados nessa caverna de Chauvet, na França, como eles estão pintados de uma forma em que a gente vê os planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, como uma pintura naturalista. Aqui o traço muito hábil de quem realizou. Talvez, e muito provavelmente, esses pintores se especializassem na realização dessas pinturas. Nesse mesmo período, o homem de Neandertal ainda coexistia com o Homo sapiens, mas não foi encontrada nenhuma obra de arte realizada pelo Neandertal, pelo menos até o dia de hoje. O que a hipótese é de que o Neandertal não realizava esse tipo de obra, era realizado pelo Homo sapiens. Esse trabalho da caverna de Chauvet foi muito bem acompanhado pelo cineasta Werner Herzog. Existe um filme disponível no site chamado MUBI, M-U-B-I, que conta detalhes das obras encontradas nessa caverna
Inclusive, ele fala também de obras que estão no museu na Alemanha, Blauberry, né? Ele fala das Vênus. O que são as Vênus paleolíticas? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui essa Vênus. As Vênus, olha como elas são pequenininhas. Aqui dentro do museu, o homem observando a Vênus. Aqui também vocês poderão ver essas Vênus com mais precisão aqui na mão do estudioso e aqui as variedades de Vênus. Embora todas elas tenham a mesma característica de seios fartos, abdômen pronunciado, caracterizando ícones ou imagens ou símbolos do feminino e da fertilidade, porque a mulher era a doadora da vida, né? Então, isso é um achado que o documentário do Werner Herzog nos revela, que são artefatos também de marfim, como elefantes, cavalos, que foram encontrados numa caverna na Alemanha, que, gente, eu não vou saber pronunciar esse nome. Olha aqui que beleza esse cavalo. De uma beleza e de uma habilidade impressionante. E nada da figura humana tal qual a gente conhece. A gente viu que aqui a figura humana que aparece é a da mulher, muito mais como representação da doadora de vida, né? Da mãe. É a mãe, tem a mãe terra e a mãe mulher que doa a vida. Mas quando é que a figura humana começa, então, a ser representada? E de que forma? Bom, a gente viu que já existiam as mãos, que a gente tem nas cavernas de las Manos, na Argentina, elas têm 9.000 anos. Mas essas mãos aparecem em várias cavernas, algumas às vezes próxima aos animais. Mas a figura humana, ela começa a ser representada já num período, alguns consideram que é a transição do Paleolítico para o Neolítico. Outros já afirmam ser o período Neolítico. O fato é que são cenas de caçada, como vocês podem ver aqui, ou cenas de homem criando animais. Por quê? O que caracteriza a passagem desse período do Paleolítico para o Neolítico é a introdução da agricultura. Com isso, o homem, o nosso antepassado, vai deixar de precisar matar um leão por dia. Ele já planta, ele continua caçando, mas ele começa a plantar também. E as pinturas rupestres, então, elas sofrem uma mudança sensível, né? No tema e também na linguagem. As figuras começam a ser estilizadas, a figura humana é estilizada e há uma maior capacidade de síntese. Aquilo que a gente acha que seria mais atrasado, que é o bonequinho palito, ele, na verdade, demonstra uma capacidade de síntese e uma leveza. Alguns chegam a dizer que isso é uma introdução do início da simbolização e da escrita. E nesse período neolítico também surgem as máscaras, feitas de barro, marfim, metal e madeira. E elas têm uma variedade de materiais as representando. E eu vou ter que pegar o papel. Aqui vocês podem observar como elas são estilizadas, e eu diria estilosas.
geometrizadas de uma beleza incomparável. Os nossos artistas modernos se inspiraram e muito nessas máscaras. E, para terminar, nós vamos falar de um texto escrito por Guilherme Altares, do jornal É o País, falando da Revolução do Neolítico. Ele considera, a partir de vários estudos, o Neolítico como um período mais importante da história, porque ele é o período em que há essa passagem do homem do estado nômade para o estado sedentário. Ele começa a adotar pecuária, agricultura, nascem as primeiras cidades, nasce inclusive a divisão dos poderes, a guerra, a propriedade, a escrita, enfim, o crescimento populacional. E, em poucas palavras, surgem os pilares do mundo em que vivemos hoje. E as sociedades atuais são herdeiras diretas do Neolítico. Nunca fez tanto sentido, diz ele, falar de revolução, porque deu origem a um mundo totalmente novo. E talvez tenha sido também o momento em que começaram os problemas da humanidade, não as soluções, diz ele. Mas, claro, ele diz que começaram os problemas e não as soluções, porque ele está considerando a partir de um olhar atual. E ele diz que ponderar se foi uma desgraça ou uma sorte, algo que aconteceu há 10 mil anos e que não podemos reverter, pode ser um absurdo, mas é importante tentar saber como aquela passagem aconteceu e saber se a vida das populações melhorou. O motivo é que foi naquele período que a humanidade começou a transformar o meio ambiente para adaptá-lo às suas necessidades. E quando a população da Terra começou a crescer exponencialmente, um processo que só se acelerou desde então. Os estudos sobre o Neolítico se multiplicaram nos últimos tempos, e não é por acaso. Hoje vivemos a passagem para uma nova era geológica, do Holoceno ao Antropoceno, uma mudança planetária imensa. De fato, alguns estudiosos acreditam que esse salto começou no Neolítico. Quer dizer, o Antropoceno é quando o mundo passa a girar em torno do homem. O homem, já no período do século XVIII, com a industrialização, ele começa a criar e produzir de uma forma incessante a produção e o consumo. Então, a gente começa a modificar a geografia, o clima e o ecossistema. Mas temos que lembrar que foi neste período, Geraldinho Lemos situa esse período entre 12 mil e 7 mil anos, a vinda dos chamados exilados de Capela para o orbe terrestre. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro. Até lá!